Deus seja louvado por nós estarmos aqui novamente para desfrutarmos da palavra de Deus, da direção do Espírito. O Espírito tem dado direção a toda a terra e essa palavra tem chegado até nós. Nós estamos debaixo de um ministério, não estamos soltos, nem mesmo fazendo a nossa própria vontade, mas nós estamos inseridos na vontade do Senhor. E essa vontade é uma vontade que se dispensa através das suas autoridades, chegando até a igreja e por meio da igreja alcançando os pecadores, as pessoas que estão lá fora, sedentas, precisando de cura, restauração, salvação. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, nosso querido irmão Pedro, pela direção do Espírito, está nos levando agora para o livro de Colossenses. Esse livro é um livro maravilhoso, um livro desfrutável e um livro certamente que será aplicado de maneira prática ao nosso viver. E nós temos agora 6 meses para desfrutar dessa série, cujo título é o que está aqui cujo título é Cristo, o centro conector da obra de Deus. Vamos falar novamente? Cristo, o centro conector da obra de Deus. Amém. Então nós vamos trabalhar durante 6 meses inserido nesse tema. É um tema extremamente importante para os dias na qual vivemos. Irmãos, nós estamos à beira do fim. Estamos próximos da volta eminente do Senhor. E o Senhor, com certeza, Ele tem o desejo de nos encontrar fazendo assim, alimentando os seus conservos, dando alimento a seu tempo, suprindo a igreja, suprindo aqueles que Ele confiou a nós. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor, Ele nos finais dos tempos, Ele nos diz, vigiai e orai, para que aquele dia não venha como um laço e nos apanhe de surpresa. Mas o Senhor quer que esse dia para nós seja um dia de alegria, um dia que nós encontraremos o nosso Deus e entraremos na glória junto com Ele. Esse é o desejo do Senhor para nós. Mas para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos andar debaixo desse ministério, da linha do ministério do Espírito e da vida, na qual o Senhor tem conduzido as igrejas. Irmãos, a mensagem 1, ela é uma mensagem extremamente importante, porque ela vai depois desenhar as outras mensagens. Se você entender a mensagem 1, você vai entender as outras mensagens. Porque a mensagem 1 vai falar o pano de fundo pela qual Paulo escreveu a carta. Por que Paulo escreveu a carta aos Colossos? Qual era o sentimento de Paulo ao escrever a igreja em Colossos? O que estava por trás das palavras de Paulo? O que era que Paulo tinha que combater? Quais eram os inimigos de Paulo? Ou podemos falar, quais eram os inimigos do Senhor? Então nós precisamos entender isso aí. Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos falar a mensagem 1, que o título é O Pano de Fundo da Carta aos Colossenses. O pano de fundo da Carta aos Colossenses. Irmãos, para a gente entender, Colossenses, ou a cidade de Colossos, ela era situada próximo, muito próximo de Laodiceia. E muito próximo de Hierápolis. Então, se você for no mapa antigo e perceber, existia 3 cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Era uma escadinha. E Colossos, essa região era uma região vulcânica, uma região onde existiam águas termais. E essas águas, elas vinham de Colossos, por causa da região vulcânica, e ela ia descendo até chegar em Laodiceia. Mas quando chegava em Laodiceia, a água não era quente e nem fria,
Vocês já ouviram falar sobre isso? A água era morna. Mas quando saía de Colossos, a água era fervente, quente. E eles usavam essa região vulcânica para fazer tecido. Então, na época de Paulo, existia uma indústria têxtil nessa região, muito famosa, na qual produzia tecidos de extrema qualidade. Por causa do quê? Por causa da água. Era uma água extremamente límpida e pura. Senhor Jesus. Só que, irmãos, para a gente entender aonde Colossos estava inserido, basta nós entendermos aonde Laodiceia estava inserido. Se você quiser entender como Colossos estava naquela época de Paulo, basta você ler Apocalipse falando de Laodiceia. E aí nós podemos abrir ali em Apocalipse. Por quê? Porque em Colossos nós não vemos relato. Nós não temos um relato antes da igreja em Colossos, como ela estava. Mas nós temos de Laodiceia. Então em Apocalipse, capítulo 3, versículos de 15 a 20, o apóstolo João, ele nos deu algumas situações da igreja em Laodiceia. No versículo Senhor Jesus, no versículo 15 fala assim: conheça as suas obras, que nem és quente, nem és frio, e nem é quente. Quem deras fosse frio ou quente. Aí o Senhor começa a falar para a igreja em Laodiceia. Você se sente rico, abastada e que não precisa de coisa alguma. Irmãos, essa condição era a condição da igreja em Colossos. Se sentiam ricos, se sentiam abastados, está no versículo 17, e que não precisava de coisa alguma. Aí o Senhor, ele entra com a palavra: vocês são infeliz, pobre, cego e nu. Aconselho que vocês comprem ouro refinado pelo fogo. Não somente ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas para te vestires, e colírio para ungires os olhos. Senhor Jesus. Então, irmãos, a situação de Colossenses era uma igreja que se sentia completa, mas não era. Se sentia rica, mas aos olhos de Deus estava pobre. Se sentia que não precisava de coisa alguma, mas o Senhor falou: olha, vocês estão cegos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por que a igreja estava assim nessa situação? A igreja estava assim porque muitas doutrinas entraram naquela região. Irmãos, a doutrina que não é a doutrina onde Cristo é o centro, ela torna o homem um homem vazio, um homem pobre e um homem que não tem visão. Senhor Jesus. Então a doutrina formada ali em Colossos, irmãos, a gente viu essa semana, era uma doutrina que ela era de frígios, que era uma cultura pagã, era uma doutrina envolvida pelos judeus, pela religião, e ela era uma doutrina também envolvida pelos gregos. E essas doutrinas envolviam a igreja em Colossenses. Então, a cultura pagã naquela época, eles traziam deuses e semideuses para que pudesse controlar o povo. Então, todas as coisas naturais e sobrenaturais que acontecessem naquela região, eles davam o crédito para os deuses e semideuses. Então, existia Deus para o sol, Deus para a chuva, Deus para o ar, Deus para as calamidades. Então, você tinha que oferecer o holocausto o tempo inteiro para esse tipo de deuses, porque você começava a criar uma relação de medo para com esses deuses. Isso é a cultura pagã naquela época. Paulo também entendeu ali o cerimonialismo.
existir o ascetismo, nós vamos estudar esse semestre, que era a pessoa se punir tentando se libertar dos pecados. E sabe quem introduziu isso aí, irmãos? Os judeus. Aquela lei que nós vemos em Atos, capítulo 15, que era para introduzir algumas coisas que Tiago pediu, ela se culminou no cerimonialismo. As pessoas não conseguiam se libertar dos pecados. E elas começaram a ir mais fundo, se bater, se machucar, bater a carne, maltratar a carne. Senhor Jesus. Outra coisa, irmãos, era o gnosticismo. O gnosticismo, ele tem, eu vou ler o Alimento Diário, está na página 17, para não errar aqui. Senhor Jesus. Está na página 17. Fala assim, a palavra gnósticos, em grego, passa a ideia de alguém que sabe ou que entende. Na teoria dos gnósticos, o universo material é imperfeito, assim também a carne, o corpo humano, o que implica sofrimentos. O homem só pode ser liberto mediante a gnose, isto é, o conhecimento intuitivo sobre o espírito e a natureza da realidade. Esse conhecimento não é conhecimento racional que vem dos livros, mas é aquele intuitivo, espiritual, que poucas as pessoas alcançam esse nível. Aí está o problema, eles se orgulhavam em ter esse conhecimento secreto e misterioso. Então, surgiu também um grupo, os gnósticos, que era também da cultura grega, da filosofia grega. E eles criam que existia algo secreto entre o material e o espiritual. E eles que diziam que acessavam isso, era um grupo fechado. E eles diziam assim, somente dessa maneira que nós podemos ter salvação. Então imagina, irmãos, Paulo vai chegar com a carta aos Colossenses numa situação dessa. Numa situação onde o gnosticismo estava reinando ali nas pessoas, onde existia deuses e semideuses, e onde existia o ascetismo, que é se maltratar para se libertar dos pecados. Senhor Jesus. Em Colossenses capítulo 2, veja só a situação. Colossenses capítulo 2, versículo 16 a 23, diz assim, olha só, irmãos, aqui tem três coisas nessa porção, do capítulo 2, versículo 16 a 23. Tem a doutrina frígio, que é a cultura pagã, tem a religião judaica e tem os gregos, com as suas filosofias. Veja o versículo 16, diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Veja, aqui já está a introdução do judaísmo, da religião judaica, naquela região. Ninguém te faça árbitro contra vós outro, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseie isto, não proveis aquilo, não toqueis naquilo outro. Então existiam muitas regras que vinham do judaísmo, misturado com a filosofia grega, junto com a cultura pagã. Estava ali, no meio daquele povo. Então tudo era motivo de cuidado. Não toque nisso, não manuseie isto. Irmãos, aparentemente, isso parece que é algo espiritual, que é algo que edifica, que é algo que produz crescimento de vida num cristão. Mas Paulo está quebrando isso aqui, mostrando que tudo isso não passa de rudimentos
do mundo, aparência. Irmãos, é muito fácil nós acostumarmos com as coisas e não vivermos pelo Espírito, não vivermos pelo Espírito de Deus, mas criarmos para nós mesmos coisas, ordenanças, faço aquilo, não faço isso, provo isso, não provo aquilo, lua, sábado, ou coisas místicas. Tinha um irmão que ele ajudou a construir o local de reuniões aqui. Não vou falar o nome dele, mas quando a gente estava construindo o local aqui, ele andava com a pedrinha na mão. E aí eu fiquei curioso, né? Eu perguntei para ele, meu irmão, por que você anda com essa pedra na mão? Ele falou, irmão, toda vez que eu sinto a pedrinha, eu invoco o nome do Senhor. Se ele tem... Você imagina, se ele não está debaixo do ministério que o Senhor tem dado para nós, ele está na frente da igreja, usando o púlpito, ele acaba com a igreja. Porque ele começa a colocar coisas na onde não são a palavra de Deus. Para que você tem uma pedrinha para lembrar e invocar o nome do Senhor? Então, irmãos, é muito fácil nós criarmos coisas aparentemente legítimas, mas que não produz crescimento, que está misturado com as coisas do mundo. Irmãos, a armadilha de Satanás não é escancarar o pecado para você, é ele conseguir misturar as culturas do mundo na igreja. Isso é a artimanha de Satanás. E se nós não formos os guardiões da verdade, irmãos, as coisas entram na igreja. Então Paulo tinha um desafio gigante. Ele estava entrando dentro de uma cultura onde tinha misticismo, deuses e o judaísmo junto. Se você chegava, não, eu falo a palavra de Deus, não, eu sou judeu, eu conheço todo o Antigo Testamento. Então, era uma situação muito difícil. Senhor Jesus. Irmãos, eu só estou fazendo um overview, né? Olhando de cima, tocando nos pontos, porque nós vamos desfrutar disso aí ao longo dos 6 meses, tá bom? Agora eu vou perguntar uma coisa para os irmãos. Qual é a saída? Qual é a saída para Deus salvar, restaurar, curar pessoas afundadas em ensinamentos malignos? Qual que é a saída? Não, Cristo, é muito bom, Cristo. Olha, a Joana é esperta, ela já fala uma coisa que não tem como dizer que é não. Ela fala que é Cristo, amém. Mas nessa semana, a palavra falou algo, um ponto central. Qual é a saída? Nós precisamos ter saída, irmãos. Essa semana falou algo importantíssimo, que existe a saída para isso. Para quebrar essas cadeias das culturas, dos misticismos. O aperfeiçoamento. Por meio da palavra de Deus. Não tem um dia que falar a importância do aperfeiçoamento. Deus sempre vai usar pessoas para quebrar essas cadeias. E eu oro ao Senhor, irmãos, que Deus use você. Que você seja um propagador da palavra de Deus e não um propagador da cultura desse mundo. Então Deus, irmãos, Ele usou Paulo e Paulo aperfeiçoou um grupo. E nesse grupo existia um irmão chamado Epáfras. Gostaria de ler com os irmãos. Mas primeiramente, aqui eu escrevi aqui. Qual é a saída, né? Para Deus destrancar tudo isso, trazer normalidade a um povo, é o aperfeiçoamento constante e duradouro com a palavra de Deus. Com a palavra fundamental e com a palavra profética. Irmãos, eu não sei quanto tempo eu vou ficar nesse púlpito aqui falando sobre isso. Que a palavra é o que salva. Eu estou... Agora tem que fazer conta, né? Para não achar que eu sou velho. Mas eu comecei a servir o Senhor com 17 anos. E aos 17 anos, o Senhor me deu a graça de poder compartilhar. Então, desde os 17, eu estou compartilhando a palavra. Toda vez, irmão, eu não vejo outra saída se não for nos aperfeiçoar pela palavra de Deus. E hoje, nós temos uma palavra riquíssima, que é a palavra profética. É uma palavra que dá direção à igreja. A palavra profética ela é como uma candeia que se acende e você consegue andar.
Imagina você numa escuridão, um breu, e Deus te dá uma candeia. Então você vai andando passo a passo. Você não consegue iluminar tudo, mas você tem uma candeia. Então você consegue caminhar. Amém? O que Deus quer, irmãos, fazer de nós não é que nós somos a igreja, o povo, o grupo seleto. Não. Deus está dizendo para você, você só tem uma candeia. Agora, ela é suficiente para te fazer levar até o final. Para te fazer você um vencedor. Então nós temos uma candeia, irmãos, que dia após dia nós podemos caminhar. Isso é a palavra profética. Mas, junto com a palavra profética, nós temos os fundamentos da vida cristã. Irmãos, nós sem fundamento, para que serve a palavra profética sem fundamento? Para que serve os vagões de um trem sem o trilho? Para nada, é um ferro velho ali. Serve no máximo para uma decoração. Graças a Deus nós temos a palavra fundamental. Ela é o trilho desse trem. Paulo falou, procura-te apresentar-te a Deus, aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. Paulo está dizendo, olha, não passe vergonha quando Deus querer usar você. Senhor Jesus. Então, irmãos, lá em Provérbios 29, 18, fala assim, o povo sem profecia se corrompe. O que existia aqui na região de Colossos? Nada mais, nada menos que uma corrupção generalizada. O judaísmo estava corrompido, o misticismo entrou, que nunca existiu, o gnosticismo, as pessoas se chicoteando para ser salva, subindo escada de joelho, pagando penitência. Ó Senhor Jesus, nada disso. Paulo vai botar um machado na raiz e vai falar, isso não existe. Senhor Jesus. Paulo, sabendo disso, irmãos, ele montou um CEAP. Aleluia. Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. Vamos abrir Atos capítulo 19. Senhor Jesus. Paulo montou um CEAP. Em Atos capítulo 19, Paulo foi para Éfeso. E em Éfeso, irmão, só para os irmãos entenderem, Éfeso ficava próximo dessas 3 cidades. Próximo de Herápolis, Colossos e Laodiceia. E nessas 3 cidades, Paulo não foi até Colossos. Mas ele ficou numa casa alugada em Éfeso. E ali, durante 3 anos, ele ministrou a palavra e produziu discípulos. Então, Paulo foi o primeiro irmão a produzir um CEAP. O Lucas riu, né? Porque isso aí está no DNA do Lucas, né? E da Benaia, né? Mas o CEAP não surgiu do irmão Dong, o CEAP surgiu de Paulo. Paulo, ele produziu o primeiro CEAP. Ele foi lá na escola de Tirano, colocou as cadeiras de maneira ordenada, não sei se tinha cadeira, então é banco sentado no chão, botou um pedaço de lenha aqui, abriu os pergaminhos e falou, agora eu vou ensinar vocês. Irmãos, ele ia ficar 3 meses. Era um CEAP de férias com Paulo. Só que Paulo viu a debilidade dos irmãos ali. Como que eu vou partir para o Senhor e eu deixo pessoas ainda fracas na fé? Aí Paulo falou, eu não vou ficar 3 meses pregando a palavra. Vou ficar 2 anos e 3 meses. Então foi um intensivão com Paulo. 2 anos, irmãos. Você imagina você ter 2 anos Paulo falando para você sobre o reino de Deus. Então isso está escrito em Atos 19:8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então esse era o propósito, 3 meses. Mas não foi suficiente. Versículo 9 fala que Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, porque ele começou a ter perseguição sobre ele. Apartando-se os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou por um espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeu como grego. Agora, algo maravilhoso acontece aqui. Paulo, ele falou
E toda a Ásia veio, alguns discípulos, ele formou discípulos. E dentro desses discípulos que veio da Ásia, existia um irmão chamado Epáfras. Ficou 2 anos e 3 meses ouvindo sobre o reino de Deus. Quando Paulo percebeu que ele estava pronto, mandou ele de volta a Colossos. Senhor Jesus. Irmãos, Epáfras foi fiel ao ministério. Muitos não foram fiéis a Paulo, mas Epáfras foi fiel ao que ele ouviu do Senhor. Irmãos, existe alguém na nossa frente. Existe um Paulo que está dando a vida dele pelas igrejas. E o desejo do coração dele é que seja produzido muitos Epáfras. Vamos abrir em Colossenses, capítulo 1. Ali fala a história, uma história bonita de Epáfras. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Paulo aperfeiçoou esse irmão durante 2 anos e 3 meses. E esse aperfeiçoamento fez de Epáfras um servo de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: que chegou até vós. Veja, Epáfras estava junto com Paulo. Paulo envia Epáfras. Epáfras chega em Colossos. Que chegou até vós, como também em todo o mundo. Por que em todo o mundo? Porque Epáfras, ele não só tinha agora a capacidade espiritual de cuidar de Colossos, mas ele cuidava de Laodiceia e de Herápolis. Sabe o que o Senhor quer fazer comigo e com você? Que é que a nossa vida se estenda sobre os muros. Deus quer nos dar coisas, irmãos, para cuidarmos de Sorriso. Sermos fiéis em Sorriso, cuidarmos dos irmãos, cuidarmos da igreja, alimentarmos os irmãos, termos comunhão com os irmãos, a igreja crescer, ser um servo fiel na igreja em Sorriso. Mas a partir do momento que você começa a fazer isso, e Deus vê a sua utilidade, Ele estende os muros sobre outras cidades. Isso aconteceu com Epáfras. Está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Quem fez os colossos ouvir e entender a graça de Deus? Epáfras. Louvado seja o Senhor. Amém. Segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, Epáfras se tornou um fiel ministro de Cristo e um amado de Paulo, ao ponto de falar a graça de Deus e esse povo todo confuso entender, e não somente entender, ele produzia a igreja ali. Senhor Jesus. O que faz, como produzir um Epáfras na igreja em Sorriso? Epáfras irmãos e Epáfras irmãs. Como nós vamos produzir? Vamos ser práticos. Aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Em cima de aperfeiçoamento. Irmãos, não desgrude da palavra fundamental. Não desgrude da palavra profética. Se eu e você, por algum momento, nós acharmos que está suficiente para nós, a candeia ela apaga. Nós entramos num breu na nossa vida. A nossa vida ela vira trevas sobre trevas. E digo para vocês, é forte. Não tente entrar nessa vereda. Muitos tentaram e não voltou. Pode ser que você volte se você tentar. Mas eu digo para você, é muito difícil. Não permita que a candeia apague. Então, irmãos, nós precisamos amar a palavra de Deus. Amar como nunca. Isso aqui precisa estar no nosso coração diariamente. Nós precisamos criar estratégia para ler a palavra. Crie estratégia na sua vida, querido irmão e querida irmã, para ler a palavra de Deus, para que ela fique na sua mente o dia todo. A imersão na palavra é uma saída. Graças ao Senhor, os irmãos estão fazendo agora o panfleto da imersão. Então você recebe ali no celular, você pode parar um pouco o seu trabalho e tirar 2 minutos ali e imergir na palavra. Você pode ler livros, coloque livros no seu celular, espalhe Bíblia na sua casa, espalhe livro no seu trabalho, crie estratégia.
Não coloque a Bíblia na sua mochila e só retire essa mochila na hora da reunião no sábado. Não faça isso, não. Você está apagando a candeia. Vai ficar escuro. Você não vai conseguir enxergar as coisas. Senhor Jesus! Então, irmãos, nós precisamos amar a palavra de Deus. Somente o aperfeiçoamento na palavra pode produzir epáfras na igreja. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Ame a palavra. Irmãos, e nós temos fase com a palavra, fases. Nós temos fases de lua cheia, lua nova, lua minguante. Nós temos fases de não ter lua. Temos fases, mas nós precisamos prosseguir. O que nós não podemos é parar. Não ter vitalidade. Temos uma vitalidade gigante para assistir um seriado. Mas não temos vitalidade para ir até a Bíblia, parece que é uma luta, uma guerra mundial para você pegar a Bíblia e abrir. Mas eu posso dizer por quê? Porque você está fraco. Está fraco espiritualmente. Sabe aquele neném que não está tomando leite? Quando ele vai para o seio da mãe, ele vai fraco. Ele sabe que está ali o seio. Então ele vai e tal, porque tem um odor aqui, né? Ele vai, mas está com dificuldade, está fraco. Agora pega um filho, né, forte, para você ver, ele quase machuca o seio da mãe. Nós somos assim, irmãos. Machuca, né? Nós somos assim. Não pense que você vai sair daqui segunda-feira, você vai lá e o irmão falou sábado que a palavra nos aperfeiçoou, produz epáfras. Senhor, eu quero ser um epáfras. E você chega segunda-feira animado. Irmãos, o inimigo vai começar a colocar pedrinha para você durante a semana. Aí você pitruca, dá calo, dói. Passou a semana, você não tocou na palavra. Como que não vamos produzir epáfras, irmão? E aí eu digo algo grave para os irmãos. Se a igreja não produz epáfras, ela vai produzir religiosos judaicos, ela vai produzir semideuses e deuses aqui dentro, e ela vai produzir uma cultura pagã aqui dentro. Não tem, nós precisamos, a nossa mente, ela precisa estar preenchida com alguma coisa, irmãos. Se não é com a vontade de Deus, vai ser com outras coisas. Por isso, quem está aqui, irmãos, eu falo, olha, nós precisamos orar pelos irmãos que estão aqui na frente. Esses irmãos aqui que liberam a mensagem, eles dão direção para a igreja. O irmão Pedro Dong está lá. O irmão Pedro tem uma visão macro, geral. Mas se qualquer irmão aqui que está aqui na frente, ele dá uma direção errada, a igreja vai. Então, isso aqui é sério, isso aqui é fogo. Nós não podemos falar qualquer coisa por nós mesmos. Nós temos que estar diante do Senhor para que Deus ele conduza a igreja com saúde espiritual. Amém? Irmãos, eu tenho 10 minutinhos, então eu vou concluir meu encargo. Tinha mais coisa, mas o nosso irmão Danilo, ele não é fácil não, irmão. Vamos lá. Irmãos, o pano de fundo eu dei uma pincelada. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Por que Cristo? Eu estou dizendo uma pergunta. Por que Cristo é o centro conector da obra de Deus? Esse é o tema, não é? Nós temos que saber. Ou não? Ou só o irmão Pedro tem que saber por que Cristo é o centro conector da obra de Deus? Você sabe dizer? Se eu fosse sentar com você agora, eu e você, e eu perguntasse, João, eu pergunto para você, eu sei que você sabe. João, por que Cristo é o centro conector da obra de Deus? Me explica isso aí. Irmãos, o irmão Pedro não tirou isso do nada. Ele tirou de uma constituição de Colossenses. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Nós vamos terminar ali. Por que Cristo é o centro conector da obra de Deus? Existem várias razões. Existem 4 razões. A primeira, porque o que ele fez. A segunda, como ele fez. A terceira, o que ele é. E a quarta, o que será feito. Então, por que ele é o centro conector? Porque o que ele fez, como ele fez, o que ele é e o que será feito. Deixa a sua Bíblia aberta em Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 20. O que ele fez? Ele nos libertou de um império. Ele nos libertou de um império. E esse império era das trevas. Trevas.
demônios, anjos caídos, Satanás reinando com a sua autoridade. Cristo foi lá e arrancou o Jordão de lá. Só que ele nos arrancou, irmão, nos libertando. Os irmãos não estão vendo, mas existia várias bolas de ferro aqui em mim. Vocês não estão vendo, mas existia muitas. Eu não andava com liberdade. Eu não conseguia invocar o nome do Senhor. Porque quando eu tentava, uma bola de ferro espiritual me prendia. Eu estava no império das trevas, irmãos. Mas alguém foi lá. O Senhor Jesus, Ele entrou nesse império. Veja, olha o nome, império. Não é essa cidadezinha aqui não, irmãos. É coisa grande. Ele entrou lá. Ele pegou pela minha mão e arrancou. Ele falou, vou te libertar daqui. Então a primeira coisa que o Senhor Jesus fez com você, Ele te libertou de um império. Em Mateus capítulo 4, versículo 8 a 9, não precisa abrir não, que eu não vou ter tempo. Mas ali fala que esse império é o mundo. O diabo falou para Jesus, você quer? Levou ele no alto monte. Falou, olha, está vendo as glórias desse mundo? Estou vendo. Está vendo os reinos? É meu. Vamos fazer o seguinte, eu te dou. Mas você tem que me adorar. Se prostrado você me adorar, eu te dou todos os reinos. E lá em Lucas fala a autoridade deste mundo. Irmãos, esse mundo que nós estamos vivendo hoje, nesse exato momento, querido irmão, você vai voltar para sua casa. Mas volta pensando nisso que eu vou te falar. Está sobre o império das trevas. Você não está vivendo num reino. Você está vivendo num reino de trevas. E ele é o rei, irmãos. Ele está reinando. Ele ofereceu para o Senhor Jesus. Então ele tem autoridade. Esses presidentes que você está vendo, prefeitos, governadores, esse sistema, está com ele. Você vai falar, não, irmão, está com o Senhor Jesus. Não está. Está com Satanás. E você vai sair desse local de reuniões e você vai entrar no reino dele. Aí eu te digo, você vai andar solto? Você vai andar como um cristão sem arma? Você está dentro do terreno do inimigo. Você liga a TV, cuidado. Você sai de casa sem invocar o nome do Senhor, tome cuidado. Você não lê a palavra, cuidado. Você não está no reino ainda, querido irmão. Você está no império das trevas aqui ainda. Senhor Jesus. Mas outra coisa, irmãos, Ele não somente nos libertou, Ele nos transportou para o reino. Mas, irmãos, eu ainda não estou tocando nisso, né? Ainda não está tocando. Irmãos, a igreja é uma miniatura do reino de Deus. Aqui nós nos sentimos bem, não sentimos? Aqui nós podemos brincar, podemos ser quem nós somos, apresentar nossas fraquezas. Os irmãos nos amam, nós amamos os irmãos, nós sentimos um amor divino pelos irmãos. Aqui, irmãos, aqui é o reino, é uma miniatura do reino. Senhor Jesus, por isso não falte reuniões. Não permita que as reuniões não façam parte do seu calendário. Se você faltar reuniões, simplesmente você está faltando a miniatura do reino de Deus. Onde que você vai tocar no reino, se não for nas reuniões? Onde você vai tocar no reino de Deus, se não for na igreja? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso é o que Ele fez por nós. Ele nos libertou e nos transferiu. Como Ele fez? Versículo 14 diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, Cristo nos redimiu. Sabe o que significa isso? Ele te deu de novo o acesso à árvore da vida. Ele nos comprou, irmãos. Nós estávamos na prateleira de Satanás como escravos. Nós queríamos sair, nós não tínhamos força. Você sabia que você estava numa prateleira? Você estava numa prateleira sendo exibido para o mundo como um escravo do inimigo. É assim como o Senhor nos encontrou. Nós estávamos ali, irmãos, escravos. Aí começou a ter leilão, né? Nossa vida era leiloada. O inimigo fazia assim, nós éramos um fantoche na mão dele. Ele fazia assim, nós íamos para a direita. Ele fazia assim, nós íamos para a esquerda.
Aí um dia o Senhor veio com a tesoura e cortou. Pagou o preço por nós. O Senhor falou, eu pago pelo Jordão. Qual é o preço? O inimigo olhou para o Senhor e falou, você pode arrancar ele daqui, mas você tem que morrer por ele. Aí sabe o que o Senhor fez? Morreu por mim. Morreu por mim. Falou, não, eu morro por ele. Para dar a liberdade que ele precisa, eu vou sacrificar a minha vida por ele. O Senhor Jesus fez isso por você. Senhor Jesus. Irmãos, algo maravilhoso aconteceu. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 24, Deus nos tirou o direito de comer da árvore da vida. Porque nós tínhamos agora a natureza do pecado. Se nós comermos da árvore da vida, nós iríamos viver eternamente com o pecado dentro de nós. Então o Senhor falou, não, agora vocês estão com o pecado. Eu vou ter que fechar o caminho da árvore da vida. Ele botou uns querubins com a espada que revolvia. Os querubins significam a glória de Deus, a espada a justiça de Deus e o fogo a santidade. O que Deus está querendo dizer ali? Para vocês tocarem de novo na árvore da vida, vocês vão ter que cumprir a minha justiça, a minha santidade e a minha glória. Enquanto vocês não cumprirem isso, eu não dou acesso novamente. Ou seja, a vida eterna, irmãos, não tinha mais acesso para nós. Mas graças ao Senhor, o Senhor nos redimiu. Então, essa redenção dos pecados, Cristo foi, quando ele chegou no céu, irmãos, eu imagino, os querubins que estavam revolvendo a árvore da vida, né? Quando viu Cristo entrar na glória, quando ele entrou na glória ali, eu acho que os anjos pegou a espada e retirou. Guardou a espada novamente. O acesso à árvore da vida está liberado para você. Irmãos, nós, lá como diz Apocalipse, nós vamos desfrutar novamente da árvore da vida. Senhor Jesus. Irmãos, e o que ele é? Estou 40 minutos, deu aqui. Vamos embora. O que ele é? Estou terminando. Versículo 15. Diz, ele é a imagem do Deus invisível. Então, irmão, se nós quisermos ver como Deus é, nós temos que olhar para Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, se Cristo é assim, Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Porque Cristo, ele é belo, ele é amoroso, ele é manso, ele é humilde de coração. Ele é alguém que existe, tem um reino, mas é humilde. Ele é servo. Então, Deus, irmãos, é tudo isso. Ele é o primeiro da criação. Ou seja, antes de todas as coisas criadas, Cristo já era. Todas as coisas vão sair de Cristo. Cristo é o centro, o protótipo, o agente, o representante de toda a criação. Versículo 16. Versículo 17. Antes de qualquer coisa criada neste universo, Cristo já era. Então, irmãos, Deus, o Pai, olhou para o Filho e falou bem assim, olha, Satanás queria tomar minha posição. Eu vou mostrar agora para as hostes malignas que de você, meu filho, todas as coisas vão ser criadas. Senhor Jesus. Cristo não somente tem a beleza para ser o agente da criação, mas o poder de sustentar a criação. Isso está no versículo 17. A criação não saiu somente de Cristo. Ela hoje é sustentada por Cristo. Irmãos, agora Cristo deve ser bela, hein? Cá entre nós. Você já viu tanto de coisa bonita que tem nesse mundo? A natureza. Irmãos, eu gosto muito. Né? A Dani é testemunha. Eu entro no YouTube e coloco paisagem em 8K. Faça isso aí, se vocês já fazem. Paisagem em 4K. Com música relaxante. E fico ali, viajando. Irmão, passa cada coisa bela. Aí eu fico imaginando, baseado nesse versículo 17, se as coisas desse mundo criadas são tão bonitas, imagina como Cristo é, irmãos. Imagina como esse Cristo que você serve, como ele é. Ele é muito bonito. Ele é muito belo, irmãos. Senhor Jesus.
O que ele é? Ele também no versículo 18, ele é o cabeça, o comandante da igreja. Irmãos, nós não estamos soltos aqui. E nós não estamos fazendo as coisas de acordo com a nossa vontade, não. Existe um comandante, existe um cabeça. Sobre Cristo está a responsabilidade de nos transformar, irmãos. De nos levar a ser vencedores. Não está sobre o irmão responsável. Não está sobre o apóstolo. Está sobre Cristo. Quando você fala assim, não, nós não vamos ser vencedor, você está dizendo que Cristo não vai completar a obra? Nós vamos ser vencedor, sim. Nós vamos vencer. O Senhor vai nos apresentar perfeito para o Pai. Ele é o comandante da igreja. Ele é o primeiro dentre os mortos. Versículo 18. Ué, irmãos, quem que morreu primeiro? Não foi Caim? Ou não foi Abel? Pois é. Quando você fala assim, quem morreu primeiro? Abel. Não, não é Abel. Quem morreu primeiro foi Cristo. Ele é o primeiro dentre os mortos. A Bíblia diz que ele é um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Senhor Jesus. No versículo 18 diz assim também, o que ele é. Deus tem prazer em ver que no Filho habita toda a plenitude. E o que será feito? No versículo 20, irmãos, mostra o que será feito. Haverá uma reconciliação definitiva. Amém? Vou falar de novo, irmãos. Haverá uma reconciliação definitiva. Amém. Eterna. Amém. Que jamais será desfeita ou manchada. Sim. Porque, irmãos, nós estamos vivendo ainda numa restauração ainda parcial. Olha o nosso corpo, é um corpo de humilhação. Estou com dor na coluna, irmãos. Eu imagino que os irmãos devem estar com dor de cabeça. Cansado aí, ó, já estão cansados. Isso é corpo de humilhação, irmãos. Nós vamos envelhecendo, nós vamos ficando velhos. Isso é corpo de humilhação, como diz a Bíblia. Mas haverá um momento, irmãos, onde a reconciliação será definitiva. Amém. Isso aqui que vocês estão vendo, eu vou ganhar um corpo de glória, Benai. A Benai está rindo, né? Os irmãos não vão ter mais cabeça branca. Acabou. Acabou, Danilo. Eu vou ser um corpo de glória, irmãos. Eu cheguei esse dia com um colega meu, né? Aí eu li lá em 1 Coríntios 15 que eu era imortal, né? Eu fiquei louco com aquilo ali. Eu falei, rapaz, eu sou imortal. Aí meu colega falando dos Vingadores e tal, Incrível Hulk, pá. Aí eu falei, rapaz, é verdade, mas a Bíblia diz que eu sou imortal. Ele falou, Jordão, você está louco? Eu falei, a Bíblia está dizendo que eu sou imortal, irmão. Num piscar, num fechar e abrir os olhos, eu serei transformado. Então aquilo que está faltando para você, aquelas quirelinhas, que você fica aí, eu vou desistir. Desiste não, irmão. É quirela. Num fechar e abrir os olhos, o Senhor vai transformar você. Não pense que você vai levar esse passado seu para o reino. Vai ficar aqui, irmãos. O que é da terra vai ficar na terra. Nós vamos ser glorificados, nós vamos entrar na glória. E aí nós vamos viver eternamente felizes, né? Jesus é o Senhor. Tá bom? Então, irmãos, um overview, só de cima, o que nós vamos desfrutar nesses 6 meses. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Amém.